Shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swallow, la, la. Drink, swallow, la, la. E aí, aqui é a Jaxi, ou Miri. Então, hoje eu vou tentar falar um pouco sobre as minhas OCs. Bem, talvez esse quadro tenha uns 6 episódios, por conta que os 4 primeiros vão ser sobre as minhas OCs e os 2 últimos vão ser sobre a vilã e sobre o mundo da onde se passa a minha aula, né? Então, bora começar. E a minha primeira OC que eu vou falar pra vocês vai ser a Jaxi. Bem, o nome completo da Jaxi é Jasmine Machado de Almeida. E ela tinha uma irmã, que era a Yasmine Machado de Almeida. Ela tinha 20 anos, 10 anos de diferença da Jaxi. Os pais são Carlos Xavier de Almeida e Alice Machado de Souza. A Alice tem 46 anos e o Carlos tem 48. Atualmente, né? Bem, acabou ocorrendo uma tragédia em meio de tudo isso, né? A irmã da Jaxi, que é a Yasmine, ela acabou falecendo em um acidente de carro que teve junto com a Jaxi. Só que somente a Jaxi acabou sobrevivendo. Isso foi no dia 8/9/2018. Na época, a Jaxi tinha 10 e a Yas tinha 20. Elas tinham saído juntas pra, passear, ir num shopping, algo do tipo. Mas aí acabaram sendo atropeladas por um carro que vinha em alta velocidade. E a Jaxi só sobreviveu por conta dos poderes dela, e isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente do vídeo. Mas antes, aqui tá um pouco sobre o design dela. Ela tem esse estilo meio Y2K misturado com Sense, que são 2 estilos que eu gosto muito, então eu acabei colocando nela. Tem o design de desenho, que é o design oficial dela, e tem o de gacha, que eu posso usar para vídeos no futuro. E é isso. Bem, eu ainda não fiz o design da Yas e dos pais delas, mas se eu fizer mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês. Bom, agora a gente vai focar nos poderes. Os poderes da Jaxi são poderes mentais. Pode entrar na mente, ela pode meio que entrar na mente das pessoas, como controle mental e telepatia. E dentro dela existe algo meio que chamado como ser. E isso que eu vou explicar mais sobre esse ser, né? Mas lá pro 6º episódio, que é quando eu vou explicar onde é que se passa o mundo deles, como é que é meu universo, né? Vocês vão conseguir entender melhor só lá pro 6º episódio. Mas por enquanto, para vocês entenderem como funciona, é mais ou menos assim. O ser tá dentro da Jaxi, e ele pode controlar ela mentalmente e sair do corpo dela, entre aspas. Ele não tem voz ou corpo físico, ele meio que imita um corpo e uma voz. Ele pode escolher qualquer um e é isso. Ele também não tem gênero, então pode ser qualquer um. Pode chamar de ela, de ele, de eu, qualquer um. Já que ele não tem gênero. Não é uma pessoa, não é um ser humano. Ele meio que escolheu a Jaxi antes mesmo dela nascer. Que isso também eu vou explicar lá pro 6º episódio, por conta do universo. Por isso que eu não quero dar muito spoiler. Porque ele escolheu ela por quê? Porque ela era bem poderosa e podia derrotar um inimigo que eu vou explicar também lá pro 5º episódio. Esse inimigo. Então ele meio que tá na cabeça dela, como se tivesse como fosse uma consciência, mas não é a consciência dela. É literalmente um ser. E é só ela mesma que pode ver e conversar com ele. Quando a Jaxi completou 18, eu vou falar ele pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Ele meio que apareceu para ela e tentou explicar o que ela iria fazer. Que ela tem que derrotar um inimigo, porque senão vai tudo, desaparecer. E eu não vou mais dar spoiler, porque senão vocês não vão entender quando eu for explicar naquele episódio. Então, tecnicamente, ele pode meio que deixar ela mais forte, por conta dele ser um ser muito poderoso, que ele acabou nascendo na criação do universo. É como se fosse mesmo a projeção astral, que separa a consciência de um corpo. É como se ele fosse a consciência e a ela fosse o corpo, mas a Jaxi tem a própria consciência dela. Um exemplo que seria muito bom é o Code da Turma da Batatinha. No
episódio A Doce Verdade, né? Que é o segundo episódio, se eu não me engano. E que ele fica com os poderes, mas nem ele lembra como é que ele fez aquilo, né? É mais ou menos isso. Quando você tá no controle, a Jax não pode fazer nada a respeito. Ele meio que vai estar controlando o corpo dela. Mas a consciência ainda vê tudo. Ela meio que pode ver tudo, mas não pode fazer nada, porque não é ela que tá no controle do corpo, e sim o ser. Então, ela só pode meio que conversar com ele sem poder fazer nada. Ela só vê mesmo. Resumidamente é isso. Aí, mais sobre o universo e sobre o inimigo vai ser no 5º e no 6º episódio. Bem, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre ela no presente e umas coisinhas do passado também para vocês poderem entender. Atualmente, a Jax trabalha como atendente no McDonald's para sustentar o apartamento dela, onde ela faz a faculdade. Ela meio que mora perto da faculdade, ela não mora na faculdade. Ela mora perto para poder ficar mais fácil a locomoção. A faculdade dela é de artes, ela tá querendo se especializar em dublagem, já que é uma coisa que ela gosta muito e é o sonho dela. Ela namora o Liam, que vai ser um dos personagens principais, que eu também vou explicar mais pra frente. E planeja morar com o Liam, né? Futuramente, quando ela terminar a faculdade, pois só falta um ano. Ela já fez a faculdade por 3 anos, porque pra fazer ela eu acabei pesquisando muitas coisas e a faculdade de arte dura entre 3 a 4 anos. Já que ela tá querendo se especializar em algo, falta só mais um ano, porque ela já fez 3 anos, que ela começou mais ou menos pelas minhas contas, com 16, porque ela tem 18 pra fazer 19, porque ela faz 19 dia 18/8. Então, por isso que a conta realmente bate, né? E ela nasceu no dia 18/8 de 2008 e vai fazer dia 19 essa data. Ela adora tocar guitarra. Ela tem estresse pós-traumático por conta, né? Transtorno de estresse pós-traumático, TEP, por conta do acidente com a irmã dela. E ela se culpa muito por isso. Ela tem muito medo ainda de acabar andando de carro e esse tipo de coisa relacionada a trânsito. E a alexithymia, eu não sei falar muito bem esse nome. É mais ou menos como se fosse a pessoa que tem dificuldade de expressar os próprios sentimentos, colocar em palavras, explicar o que sente. Ela sabe o que sente, mas não consegue explicar para as outras pessoas o que sente. É mais ou menos isso. Atualmente ela tá morando em São Paulo, mas ela nasceu e morou 10 anos no Ceará. Até o dia do acidente. 2 meses depois, ela e os pais se mudaram. Né? Depois que eles conseguiram fazer o óbito da irmã, fazer o funeral da irmã dela, e eles acabaram se mudando por conta do trabalho do pai, que é o Carlos, né? Aí assim eles foram para os Estados Unidos. E a Jax, ela ficou lá até os 16 anos. Quando ela tinha 15, ela completou 16, ela veio sozinha para São Paulo para poder começar a faculdade de artes. E está assim até hoje, tentando entender os poderes sozinha, porque os pais dela não disseram que ela era inumana. E inumanos são as pessoas que têm poderes, não são humanos totalmente. E os pais não disseram nada porque eles meio que têm tipo um preconceito com esse tipo de gente. Pra dar um spoiler do universo, meio que 1% das pessoas nessa terra que eu criei tem poderes, que são os inumanos. E o resto é humano. Os outros 99% é humano. Então, as pessoas têm um pouco de preconceito com essas pessoas que têm poderes. Tem pessoas que têm poderes abertamente e tem gente que meio que aplaude isso também, porque elas ajudam. Mas uma grande maioria tem um certo preconceito e medo. Então acabam saindo de fora. Isso é de geração em geração e eu vou explicar isso lá pro último episódio. E ela tá tentando descobrir isso tudo sozinha e aprender a utilizar os poderes dela sozinha, porque os poderes delas acabou meio que se despertando quando ela fez 17. Então ela tá tentando aprender de algum jeito sem contar pra ninguém, porque ela tem medo de acontecer algo com ela por conta disso. Os pais ainda estão nos Estados Unidos e ela não decidiu contar nada pra eles até tentar se estabilizar. As únicas pessoas que sabem que ela tem poder é as minhas outras vocês, que são as principais, que são os amigos dela, que é a Yumirs, o Liam e o Félix.
E eu vou falar sobre eles nos episódios seguintes. Bem, é isso, estrelinhas. O vídeo acaba por aqui e eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio desse quadro. Clica no like e se inscreve se gostou. Até a próxima semana e falou!